Entrevista está no ar. Bom, está no ar, Relógio Entrevista pelo site, pelo aplicativo. Você que nos acompanha mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, as campanhas que associam cores aos meses têm feito grande sucesso ao engajar pessoas e instituições em torno de temas relacionados à saúde e que merecem a nossa atenção. Atenção totalmente, né? E o Janeiro Branco é uma delas. A campanha convida as pessoas a refletirem sobre a saúde mental. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Marta Ribeiro, a qual vou ter o prazer, de poder trocar uma ideia e tirar todas as dúvidas. Doutora, em primeiro lugar, bom dia. Olá. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Quero desde já parabenizar o programa Manhã Melhor por abrir um espaço para a gente falar sobre a saúde mental. E vamos conversar um pouquinho em relação a esse tema que ainda, precisa ser muito bem diluído para a gente poder compreender que a nossa saúde mental precisa ser cuidada, assim como a nossa saúde física. Obrigada pelo convite. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Então, doutora, a primeira pergunta aqui, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, o que se entende por saúde mental? Bem, saúde mental, eu costumo dizer que é importante a gente primeiro compreender que não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Logo, temos saúde mental. Saúde mental é quando a gente, mesmo no meio das adversidades, a gente consegue continuar, Quando a gente consegue desenvolver as nossas habilidades pessoais, quando a gente consegue se manter produtivo, quando a gente consegue compreender, o que gera o nosso bem-estar e a gente não abrir mão desse processo de autocuidado. Então, a saúde mental não está relacionada à ausência dos problemas, mas ela está muito relacionada a como a gente passa por esses problemas. Entendi. E já pegando carona sobre essa resposta, doutora, que atividades podemos fazer, para melhorar a nossa saúde mental? A gente precisa compreender que nós somos sim responsáveis pela manutenção e pelo desenvolvimento da nossa saúde mental. Então, tem alguns pontos que eu acho que é importante a gente ter entendimento sobre o que a gente pode fazer para poder facilitar, para poder ajudar a gente a manter a nossa saúde mental. Eu vou falar alguns tópicos para a gente poder estar entendendo um pouco mais sobre isso. Bem, ter entendimento, primeira coisa, que nós somos seres únicos. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente cuida do nosso corpo físico. Sim. Porque a gente sempre prioriza o cuidado físico. A gente fica apreensivo se a gente tem uma dor de cabeça, a gente procura, se cuidar para a gente manter uma alimentação saudável por conta da diabetes, por conta da pressão alta. E aí a nossa saúde mental a gente sempre deixa para depois. Então, vamos primeiro começar a entender que somos seres únicos. Então, quando o nosso corpo físico ele não está bem cuidado, isso afeta também a nossa saúde mental. Sim. E quando a nossa saúde mental não está bem, o nosso corpo físico também reage a isso. Então, uma dica importantíssima, a prática da atividade física é algo essencial. Por quê? Porque a atividade física ajuda a liberar hormônios e neurotransmissores. E, obviamente, com essa liberação, ajuda no equilíbrio saudável do nosso organismo. É quando a gente está assim, sabe que vai, como costumam dizer, na força do ódio, mas a gente sai de lá bem mais leve, bem mais tranquilo. Sim. Por quê? Porque liberou hormônio e neurotransmissores que geram essa sensação de bem-estar. E quando a gente percebe que a nossa saúde mental ela está um pouco desequilibrada, a gente precisa se cercar do que vai gerar esse equilíbrio. Então, a atividade física é algo que contribui e muito para esse equilíbrio. Outro ponto importantíssimo, a gente precisa aprender a olhar o que a gente tem ao nosso redor.
como pessoas. Pois é, sabe aquela pessoa que você sabe que não te faz bem? Que depois daquela conversa você sai mais entristecida, que você sai menos motivada, completamente desmotivada. Por que que a gente tem uma pessoa dessa ao nosso redor? Por que que a gente insiste em ter essa pessoa junto com a gente? A gente precisa se cercar do que faz bem, do que gera um reforço positivo, do que gera impacto nas nossas vidas. Para que a gente continuar insistindo numa relação que mais desmotiva do que motiva? E isso, quando eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre todos ao longo da nossa vida. Sim. Então avalia quem está ao seu lado, porque a gente merece estar sempre cercados de quem faz bem, de quem traz essa motivação, de quem gera transformação. Outro ponto, desculpa, que a gente deixa também um pouco de lado, a gente acaba abrindo mão do nosso lazer, das nossas atividades que elevam os nossos pensamentos, aquelas atividades que acabam gerando esperança. E a gente precisa se atentar a isso. Lazer não tem nada a ver com dinheiro, mas lazer tem a ver com o que faz bem. Se a gente for parar para pensar, até agora os tópicos que eu falei, todos eles estão ali cercados do que faz bem. Sim. E quando a gente para pensar sobre o lazer, a gente pode pensar sobre um momento que a gente tira para ler um livro, ouvir uma música, sentar e brincar com os nossos filhos. Então é tudo aquilo que gera prazer. É fazer uma caminhada ao ar livre, é molhar o pé no mar, pisar na areia. Cada um tem o que acha como algo saudável e o que faz bem. E é isso que a gente precisa ir em busca. Outro ponto importante, a gente precisa também diminuir o tempo nas redes sociais. Por quê? Quando a gente está altamente dedicado às redes sociais, a gente acaba facilitando o poder de comparação. Por quê? Porque a gente sempre vê uma vida perfeita. Só que nem sempre a vida perfeita é a vida real. A gente pode ver ali uma postagem de viagens, lindíssimas as fotos. Mas a gente não sabe o preço que aquela pessoa pagou para estar ali. Não falo preço, dinheiro financeiro, mas eu falo que abriu mão, todo o esforço feito. Porque isso não se mostra em rede social. O que mostra é aquela coisa linda e perfeita. Só que nem sempre é o real. Então é aquele momento que a gente sempre olha para a grama do vizinho e acha que está mais verde. Então, reduz um pouco esse tempo na rede social. Passa a visualizar mais a sua vida do que a vida do outro. E quando a gente para observar mais a nossa vida, a gente fica mais atento ao que a gente já conquistou. A gente fica mais atento à rotina que a gente já criou. E vislumbrar, comemorar as pequenas conquistas é algo essencial. É isso que gera uma movimentação. É isso que faz com que a gente venha manter a constância. É isso que faz com que a gente venha olhar os novos objetivos e focar para conquistar cada um deles. Então, vamos aprender a olhar mais para a gente, mas sem cobrança. E sim a gente colocando metas possíveis, sem que isso venha gerar um desconforto e uma cobrança. Toda cobrança, ela gera peso e a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Tá certo. Foi dado o recado aí com a nossa querida doutora Marta Ribeiro. Agora, doutora, como não adoecer com a correria do dia a dia? Isso é muito difícil, né? Porque o nosso dia sempre anda acelerado. A vida, ela tá muito acelerada. E a cada vez mais a gente se cobra.
porque a gente quer atingir o nosso objetivo. E claro, a gente precisa correr atrás para que isso aconteça. Mas a gente também precisa compreender que tudo tem um tempo. E cada um vai viver num tempo diferente. Então, não espere a grande conquista para comemorar. A gente precisa aprender a comemorar todas as conquistas, porque cada um sabe o esforço que foi feito para que a gente viesse conseguir atingir aquele objetivo. Certo. Doutora, agora uma dúvida muito importante aqui para todos nós. Quando a pessoa deve procurar terapia ou ajuda de um psicólogo? Se você perceber, que você não está se sentindo bem, que você não está sendo compreendido, não fique com vergonha, não veja que você está sendo, um fracasso. Procure por um profissional. Todas as vezes que a gente percebe que está tendo algum tipo de prejuízo, é o momento da gente ir em busca de ajuda. Isso não pode ser compreendido de uma forma preconceituosa, mas sim como uma forma de autocuidado. É você olhar e compreender que nesse momento eu preciso de alguém ao meu lado para a gente evoluir. Então, não veja de uma forma ruim, mas simplesmente veja como uma forma de você potencializar e melhorar o que não está legal. Então não tenha vergonha, a gente precisa aprender a reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas limitações. Tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento. Olha aí, foi dado o recado, não fica tímido, hein? Não fica com vergonha. Doutora, para fechar, se alguém sabe ou sente, que precisa de ajuda, mas não sabe como pedir, o que essa pessoa deve fazer? Se você entender que não vai ser fácil buscar essa ajuda sozinha por conta própria, não tem problema. A gente, como eu falei anteriormente, precisa estar cercado de pessoas que realmente venham olhar pra gente e tudo que a pessoa vai querer é o nosso bem. Então procure ajuda, conversa, reconhece o que você está sentindo, mas para isso precisa ser alguém de confiança. Mas se ainda assim você se sentir envergonhada, o que não deve, mas pode acontecer, vamos buscar ajuda profissional. A gente pode buscar essa ajuda pela clínica da família, a gente pode buscar essa ajuda pelo plano de saúde, a gente pode buscar essa ajuda em igrejas. Sim. Então procure um psicólogo. O psicólogo é um profissional altamente capacitado para te ajudar nesse momento. Então não passe por isso sozinho, não tem essa necessidade. Passe cercado de pessoas que realmente possam te ajudar. Combinado? Combinado. Foi dado o recado aí da nossa querida doutora, psicóloga, doutora Marta Ribeiro. Falamos aqui, sobre o Janeiro Branco, a campanha de conscientização e prevenção ao adoecimento emocional. Doutora, as suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio, hein? Então eu agradeço essa oportunidade, me coloco aqui à disposição para quem precisar. Tá certo? Um super beijo, mais uma vez obrigada e até a próxima. Até a próxima, doutora. Gente, lembrando, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta, hein?